Cabocla Jurema, Caboclo Tupinambá, Cabocla Jacira, Jussara, Cabocla Iara, Caboclo Guaraci, Caboclo Arruda, Caboclo Samambaia, Caboclo da Guiné, Caboclo Arranca-Toco, Caboclo Sete Montanhas, Sete Estrelas, Sete Flechas e Sete Encruzilhada. Esses são alguns nomes de entidades que se manifestam na linha das matas, na Umbanda. Você conhece essa linha? Você conhece essas entidades? Vamos falar deles no dia de hoje. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo Jacaraípe. E hoje nós vamos falar dos caboclos de pena, da linha das matas, que é, para mim, uma das linhas mais especiais dentro da Umbanda. Gosto de assisti-los e também gosto de trabalhar com essas entidades. Os caboclos e as caboclas de penas, essa linha maravilhosa. Esse vídeo é especial porque lá no meu Instagram está rolando 3 posts diários sobre os caboclos e também sobre a cultura indígena aqui no Brasil. Então, se você quiser ficar antenado sobre o que é esses caboclos e ter informações, não só memes, mas também informações muito privilegiadas dessas entidades, segue lá, @Alves_Gesley, e você vai me encontrar, você vai ver lá, são 3 posts diários e já está rolando, já faz uns 10 dias, tem muito conteúdo para você ler, acompanhar, imagens muito bem trabalhadas, conteúdo autêntico da nossa religião, para você que admira e gosta, assim como eu que faço com muito carinho e com muito prazer. Para nós falarmos da linha das matas, primeiro nós temos que te dar uma base. A primeira base que eu vou te oferecer é sobre a cultura indígena brasileira, que hoje está cada vez mais se mostrando, graças à internet, nas redes sociais. Nós estamos tendo disponibilidade de fotos, artesanatos, vídeo dos próprios indígenas contando a sua realidade para nós, e também no próprio YouTube. Se você pesquisar músicas indígenas brasileiras, você vai encontrar diversos playlists de várias culturas, vários grupos étnicos e linguísticos aqui do Brasil cantando para nós com muito amor, com muito carinho, cantando sobre seus deuses, cantando sobre sua própria cultura, sobre os seus hábitos, que para mim é muito emocionante. Eu sempre escuto, me relaxo e também me leva a refletir que essa terra um dia foi habitada por pessoas, seres humanos, que foram jogados à margem da sociedade quando começou aqui os portugueses virem, os europeus virem para cá. Antes disso, antes da vinda dos europeus aqui para o Brasil, nós já tínhamos vários grupos de indígenas aqui nessa terra. Esses grupos, segundo os historiadores, eles veio dos Andes, desceram os Andes, passaram pelo México, Venezuela, Chile e chegaram até a Amazônia e foram se distribuindo de acordo com a costa brasileira, porque a maior parte dos indígenas brasileiros, eles habitavam as partes que continha praia, porque era muito mais seguro. Os animais selvagens geralmente evitavam as costas da praia. Então, quando os europeus vieram para cá, praticamente expulsaram os índios para dentro das matas, para mais profundo. Tanto que tem uma tribo chamada Pataxós, que eles cantam em suas cantigas, que eles moravam, nas costas das praias, e com a vinda do branco, eles tiveram que fugir para dentro da Amazônia. Então isso é a história sendo contada através de música. E vários livros nós vamos encontrar também a mesma narrativa de cunho histórico. Esses índios que desceram dos Andes, eles foram crescendo as suas tribos, as suas aldeias, e foram se distribuindo através desse grande território chamado Brasil. Ali foi criado novas etnias, novos grupos linguísticos, outros povos que também vieram pelo mesmo caminho, também se juntaram a esse povo. Segundo os historiadores, o primeiro povo a descer foi o povo Guarani. E depois, esse povo Guarani, ele encontra também outra etnia, que era a etnia Tupi. Daí também surge os Tupi Guarani, que é a junção
das duas tribos. Então, toda vez que uma tribo enchia, ficava muito cheia, muito difícil mantê-los saudáveis, porque eles eram nômades, então se dividia em vários grupos. Aí formavam-se os grupos étnicos linguísticos, porque eles falavam a mesma língua, que geralmente era o Tupi ou o Guarani, e atualmente nós temos o Tupi-Guarani. Também temos outras línguas, também tem o Tupiniquim, que também é um grupo. Nós temos os Tupinambá, mas eles falam Tupi, porque Tupinambá significa os Tupis de verdade, os Tupis verdadeiros, que aí já é um outro grupo, mas que eles derivam dos Tupi. Os índios, eles viveram entre os europeus durante um período, foram escravizados. Primeiramente eles foram explorados, enganados, explorados. Depois eles começaram a ficar espertos, vendo que o homem branco não era gente boa, então eles acabavam sendo escravizados. Só que a maior parte dos índios não aceitavam ser escravizados e acabavam fugindo para dentro da selva. Como eles já conheciam, os caçadores de escravos acabavam não conseguindo recuperar ali o seu escravizado. Então, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos índios ficaram presos ali ao status de escravo. Por isso que abre o comércio dos escravos africanos, porque já estavam acostumados a lidar com os africanos e já sabiam como mexer com a mente deles para que eles pudessem se tornar escravos, ficar escravizados. Contudo, os índios permaneceram nessa terra até atualmente. Nós conseguimos encontrar várias tribos em perfeito estado cultural, pessoas decentes dentro da sociedade que querem agregar, que tem uma cultura riquíssima, uma culinária, as vestimentas, a ritualística, o próprio lado místico de ver as coisas, fantástico, uma preservação da natureza. Temos aí, nós temos que pesquisar, nós temos que procurar, porque infelizmente eles não estão na grande mídia, mas com um pouquinho de interesse a gente consegue se aproximar de algum desses grupos e poder pesquisar. Aqui no Espírito Santo nós encontramos algumas tribos, mas aqui a gente consegue ir em certos horários, mas eles também são meio arisco, eles não dão tanta atenção para nós, porque eles já estão acostumados a lidar com as pessoas que vão lá e tentam explorar a boa vontade deles. Mas aqui nós encontramos aimorés, alguns grupos bocotudos, que no passado eles eram canibais, eles cometiam antropofagia, comiam da sua própria espécie, mas hoje eles não praticam mais isso, mas vendem o seu artesanato na beira da estrada, e dentro da tribo a gente consegue entrar. Tem alguns grupos que ainda andam pelados, então tem todo um decoro para você entrar, para você se comportar lá dentro. Caso contrário, você vai ser atingido por uma flecha ou você vai ser convidado a se retirar com muita educação. Porém, é a cultura deles, É a cultura deles, nós devemos respeitar, e quem tem oportunidade lá na sua cidade, no seu estado, valoriza essa cultura, porque ela está se perdendo. Essa cultura é muito importante, principalmente para nós, umbandistas, que acreditamos na espiritualidade brasileira. Por isso que o caboclo e a cabocla, eles estão presentes dentro dos nossos terreiros. Mas quem são os caboclos de pena dentro da Umbanda? Eles são a representação do povo indígena brasileiro entre nós. Então, quando nós usamos a guia de um caboclo, ou quando nós estamos em uma sessão de Umbanda, nós estamos representando isso. Representando, olha, eu aceito a sua cultura, eu aceito a sua força, eu aceito vocês fazem parte de nós. E quem no Brasil não tem sangue de índio? Todos nós temos, claro, salvo algumas exceções, mas a maior parte tem sangue indígena. Pode não ser considerado indígena pelo próprio governo, porém corre na nossa veia sangue africano e sangue indígena com muita abundância. A própria guia afirma do caboclo, ele tem 3 cores que representam. A cor escura, o verde escuro, representa a mata
selvagem, aquela que não é tocada, mas que também agrega na nossa energia. O verde claro simboliza todas as folhas, tudo que é vegetal, que nos alimenta e também que nos cura. E uma única ponta vermelha, que representa o sangue que sempre foi derramado para que eles pudessem se manter vivos. E nunca foi tão verdade esse sangue derramado desde a vinda dos europeus para cá. Mas antes disso, já haviam guerras entre as próprias tribos. Então, eles já eram acostumados a ver o sangue como um ato de sacrifício de sobrevivência. Uma das guerras mais famosas entre os próprios índios é a guerra entre os Aimoré versus os Tupinambá, que é um conto que não temos fatos históricos, documentos históricos que declaram tudo isso, mas contos populares dos próprios indígenas que contam e narram essa guerra, tanto que surgem dessa guerra grandes heróis. Um desses heróis é o próprio Caboclo Águia Branca, que salvou uma tribo indígena, a Aimoré, que ia ser massacrada pelos Tupinambá. E ele acabou salvando porque alertou os índios antes e eles conseguiram fugir. E outra lenda famosa é da própria Cabocla Jurema, que ajuda a finalizar essa guerra, fazendo com que as duas tribos tivessem paz entre elas, porque estava tendo muita invasão francesa nessa época, então eles tinham um inimigo em comum, então ela aproveitou dessa oportunidade para unificar as duas tribos e lutar contra aquele inimigo comum. E essa parte da Jurema, ela é contada, ela é narrada por alguns historiadores, mas claro que não falam da cabocla com a sua importância, mas eles falam da guerra, porque os franceses vieram por um lado do Brasil, os holandeses vieram por cima e os portugueses vieram ali pela bacia da Bahia, né? E cada grupo europeu se instalaram em um grupo de índio e eles usavam os próprios índios para lutar um contra os outros, defendendo os interesses dos europeus. Claro que depois os índios perceberam tudo isso e pararam de lutar entre si por causa de causas de gente branca, de gente de outro lugar. Mas a gente percebe que a própria representação das coisas das entidades, elas têm uma história por cima. Então não é só uma cor, é a cor que conta uma história, que conta um pouco sobre as nossas entidades. E os próprios caboclos que se manifestam na Umbanda, de fato, pouquíssimos deles são de origem direta indígena. Desde a vinda dos europeus, toda criança que nascesse filha de uma índia e um europeu era considerado um caboclo, porque era a junção desses dois grupos. Contudo, ele não era tão bem aceito nem pela tribo de sua mãe e nem pelo povo do seu pai, porque ele era visto como fruto do pecado, que não deveria existir. Então, geralmente, esse caboclo, essa criança era levada para outro lugar, para um outro lado da província, né? E era tratado de uma forma diferente. Muitos deles viravam funcionários de fazendas ou de engenhos. Aí nascia também os caboclos boiadeiros, mas os caboclos boiadeiros vamos falar em um outro vídeo. Mas algum desses caboclos, eles cresciam um tempo no arraial, que era o grupo, era o bairrozinho que os europeus formavam. Eles viviam ali, aprendiam a língua, a cultura e depois tentavam se conectar ao lado indígena deles, procurando uma tribo que os aceitasse. Muitos pajés, muitos caciques adotavam eles para que eles pudessem aprender a sua língua, uma vez que ele já sabia falar a língua do europeu. Então ele servia ali como garoto de recado entre a tribo e o arraial mais próximo, tentando evitar os conflitos. Então muitos dos caboclos eles eram aceitos dentro das tribos. E depois de alguns testes, porque a maior parte das tribos tem teste para provar o valor do índio dentro da comunidade, depois desses testes ele era consagrado ali como um indígena em si, como filho daquela terra também, baseado também que ele tinha o sangue do índio também. Então era uma manobra política, mas ao mesmo tempo era uma criança desolada. Ela crescia em duas sociedades e nenhuma das duas aceitava eles,
a não ser que eles servissem para alguma coisa. Então, esses caboclos, eles adotam com muito fervor as duas culturas. Então, nós vamos encontrar dentro da Umbanda muitos desses caboclos. É por isso que chama caboclo de pena, aquele que representa o indígena brasileiro, e o caboclo de couro, que é a linha dos boiadeiros, que vai representar essa cultura mais europeia, que vai mexer com as fazendas, vai falar do engenho, vai falar da cachaça, do açúcar, do café, do leite, do queijo, vai falar dessas coisas todas. Um lado mais religioso católico também. Já o caboclo de pena, como ele é a representação dos indígenas, então ele vai falar mais de Tupã, Guaraci, ele vai falar de Jaci, ele vai falar das divindades do grupo dele. Então, quando nós estamos na Umbanda, numa sessão da linha das matas, nós temos que ter em mente que aquele caboclo que está na nossa frente, ele é um caboclo da época colonial, ou um espírito que adota essa roupagem, mas que de fato ele não é um índio que nasceu originalmente de dois índios. Ele teve uma parte europeia e uma parte também indígena. Em alguns lugares, quando um índio também tinha um filho com um africano, essa criança também viria se chamar caboclo. E em outras, ele vai se chamar mulato. Mas nós também podemos encontrar caboclos que têm a pele mais escura também. E não tem problema nenhum. Adoramos e amamos todos eles. Quando nós somos médios de Umbanda e nós incorporamos o nosso caboclo, ele costuma pedir algumas coisas, como cachimbo, charuto, coité, maracá, talvez uma lança, um machado, talvez uma vara de pescar, talvez uma aljava, um cocá de pena. O que eu te aconselho é que você não vai na primeira casa de Umbanda comprar essas coisas. Procure um indígena da sua região ou nas próprias redes sociais que vende dessas coisas para você conseguir dar para a sua entidade uma coisa que seja autêntica do seu povo e também que você vai ajudar aquele indígena a sustentar a sua família. E com certeza vai ser muito melhor. Por exemplo, o próprio charuto que os caboclos utilizam, que a gente compra nas casas de Umbanda, esses são extremamente tóxicos, não só para nós, mas para todo mundo que está sentindo aquela fumaça, respirando aquela fumaça, pois são charutos feitos de uma forma muito errônea, muito ruim. Mas quando nós compramos um charuto que vem de um indígena, aquilo foi plantado por ele, foi colhido por ele, foi secado por ele, foi enrolado por ele, imaginando que ele utilizaria. Então ele fez da melhor forma possível. Então, quando você compra, você está fazendo uma coisa autêntica e que aí sim você vai conseguir extrair desse tabaco enrolado os fenômenos que o seu caboclo espera que aconteça. Muito melhor do que usar uma coisa industrializada. Bom, pelo menos é assim que eu ensino aqui no meu terreiro e é assim que nós tentamos fazer. Claro que o charuto indígena é muito mais caro do que eu comprar uma caixa de charuto na casa de Umbanda. Mas o custo-benefício é muito maior, é muito melhor, vale a pena. Então, é uma forma da gente também ajudar as nossas tribos indígenas e também mostrar para as nossas entidades que nós entendemos a sua cultura. Porque uma vez que a entidade é minha e eu não tenho interesse na cultura dela, que interesse essa entidade tem que ter na minha vida? Então, é assim que eu demonstro para ele. Se eu quero dar um cocá para o meu caboclo, eu vou comprar o cocá do indígena, porque está vindo da terra dele, do povo dele, e assim vai. Assim eu demonstro para ele: olha, eu busquei sobre o Senhor, eu fui buscar lá na sua terra um presente do Senhor. Então eu tenho assim na minha espiritualidade essa ligação de me interessar pelas minhas entidades, conforme elas também vão se interessar pela minha vida. Assim eu tenho um respaldo de sempre pedir a proteção deles, sem ter medo de eu ser ignorado. Quando nós falamos de caboclo de pena, nós também temos que lembrar que existem outras religiões de matriz africana que também utilizam dessas entidades. O caboclo de pena se manifesta na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé de algumas casas. Vamos por parte. O caboclo da Umbanda, ele geralmente é um representante da cultura indígena brasileira.
Pode ser um caboclo, que é essa figura que tem duas origens, mas também pode ser um espírito aleatório que se identifica com essa cultura e usa da roupagem desse caboclo para poder se manifestar. Já na quimbanda é a mesma coisa. A quimbanda é a mesma coisa. Infelizmente, atualmente a quimbanda está demonizada. As pessoas só ligam a quimbanda a Exu, Pombogira, Satanás, Diabo, Daimon e muito mais que a gente vê por aí. Essas coisas não tem nada a ver com a quimbanda em si, a não ser o Exu e a Pombogira. Só que na quimbanda primitiva, que era tocado nas senzalas, antes da fundação da Umbanda por Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, aquilo que era tocado na Bahia, em Minas, no Nordeste, o que era tocado no próprio Rio de Janeiro, era chamado de quimbanda. Era um culto ancestral preservado pelos negros angolanos de culto ancestral. Então eles faziam a evocação de espíritos. Ali se manifestava o Exu e a Pombogira, que eram considerados compadres e comadres, mas também se manifestava o preto, o velho, também se manifestava a criança, também se manifestava o baiano, também se manifestava o marinheiro e o caboclo de pena e o caboclo de couro, que é o boiadeiro. Então a quimbanda sempre teve essas entidades. De um lado, nós temos a Umbanda, que cada vez mais está purificando as entidades, tirando a sua própria cultura, a sua própria identidade. E do outro lado nós temos a quimbanda moderna, que está cada vez mais demonizando, tirando todas as entidades e deixando só Exu e Pombogira como se fosse a representação do diabo e da diaba. Então isso é ridículo. Eu como sacerdote não aprovo. Eu como descendente de indígena e africano também não aprovo isso. Contudo, é o que eu ensino no meu terreiro. É a Umbanda tradicional. Então, dentro da quimbanda, aceita-se sim a manifestação do caboclo, que é a mesma manifestação que acontece na Umbanda, não difere. Mas aí nós temos que também observar que algumas casas de candomblé, principalmente os casos de candomblé de Angola, tocam para caboclo, tocam para boiadeiro também. Essas casas de candomblé de Angola chamam esse culto de samba Angola ou samba de Angola, que também ajudou a criar o tambor de Minas ou a roda de caboclo que toca muito no Nordeste. Esse culto é considerado um culto ancestral, não é um culto de um espírito em si, mas de um ancestral que esses angolanos conseguem trazer à tona. Então, eles não consideram que pode ser um espírito que toma uma roupagem. Eles não consideram isso. Eles consideram que aquela manifestação é de um indígena, de fato, de um índio que habitou essas terras antes da própria origem do Brasil colônia. Então, quando se manifesta a Jurema, não é qualquer Jurema, é a própria Jurema, é a primeira Jurema. Quando se manifesta o Tupinambá, é o primeiro Tupinambá. Enquanto na Umbanda e na Quimbanda, um Tupinambá, ele pode ser qualquer espírito que se adeque à roupagem de Tupinambá. Talvez para o leigo isso seja um pouco difícil de compreender, mas para nós que já somos umbandistas, já somos pesquisadores há muito tempo, com certeza eu creio que você está compreendendo. Mas, se você não está entendendo, comenta aqui embaixo as suas dúvidas, que eu estou pensando em fazer uma live só para poder tirar as dúvidas desse vídeo. Não é para bater papo com vocês, mas é só para tirar as dúvidas desse vídeo sobre os caboclos, ok? Então conto com você e conto com a sua ajuda. Voltando, esses caboclos que se manifestam no samba Angola, eles geralmente estão entrelaçados à própria iniciação do noviço. Ou seja, o noviço é aquela pessoa que vai entrar para o candomblé. No candomblé de Queto, ele é chamado de Iaô. No candomblé de Angola, ele é chamado de Muzenza. Só que aí, no caso, o culto de candomblé de Angola é o que mais preserva o culto dos caboclos, o samba Angola. Então, quando esse noviço ele se inicia para a sua divindade,
Ali ele raspa a sua cabeça para poder entrar em transe do seu Nikin. O que acontece? Depois disso, ele também recebe a firmeza, o assentamento ali dessa entidade que é ligada a ele. Então ele pode sair dali com o Nikin, mais o caboclo dele em perfeita harmonia. Isso é bonito, isso é importante nós sabermos por quê? Porque foram os próprios angolanos que preservaram a cultura dentro das senzalas. Então, quando nós falamos de candomblé de Angola, nós vamos olhar para Angola e nós vamos ver muitos elementos e ritualísticas que nós vamos observar também dentro do terreiro de Umbanda e Quimbanda. A defumação, a pemba, o banho macerado, o banho por infusão, o uso das guias, tudo isso veio do povo de Angola, que preservou todas as informações, tanto da sua própria terra, quanto dos indígenas também que passavam períodos dentro das senzalas. Então nós devemos muito aos angolanos, ao povo do candomblé de Angola, que guardaram e depois nos ajudaram a formar a Quimbanda, a Umbanda e também algumas outras nações de candomblé. Então que fique bem clara essa diferença. O caboclo da Umbanda e da Quimbanda são os mesmos espíritos. Já o caboclo lá do Samba Angola, que é do candomblé de Angola, são considerados ancestrais indígenas que se manifestam em seus muzenzas após a iniciação dele em seu Nikin. Até agora nós falamos sobre a entidade, o guia espiritual caboclo. Só que também temos que falar sobre a linha de trabalho dele, que é a linha das matas. A linha das matas ela é representada pela cor verde escuro, porque é a cor que também representa a radiação transformadora. Pois é, tudo se gera através de uma radiação ou de uma linha radiônica. Quando nós falamos sobre isso, às vezes nós nos remetemos ao que é ensinado dentro de algumas umbandas mais modernas. Contudo, as radiações sempre foram pregadas e ensinadas dentro das senzalas e dentro das nossas casas. Por exemplo, eu mesmo escutei da minha própria mãe, da minha própria tia, sobre radiações e elas não tinham conhecimento nenhum de Umbanda esotérica ou da Umbanda moderna que veio a partir de Zé de Moraes. Ao contrário, a informação que elas me trouxeram era muito mais rica e detalhada. O que acontece? Existe um poder muito maior do que todos nós. Esse poder se chama Deus ou consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela emite luz, ou seja, ela irradia o nosso universo. Essa radiação, ela faz muito mal ao nosso corpo enquanto nós estamos encarnados. Uma vez que nós somos espíritos, estamos desencarnados, essa radiação nos alimenta. Essa consciência coletiva, esse Deus, ele é inteligente. Então ele criou um sistema para que a própria força dele se divida. E inicialmente ela se divide em 3, que depois se divide em 4, formando-se 7, que depois vai se unificando para se formar outras radiações. O que eu estou falando? Que as primeiras radiações, elas são de polo masculino, feminino e hermafrodita, que é a radiação construtiva, porque ele constrói, é a radiação organizadora, porque ele organiza tudo, e depois a radiação destrutiva, que destrói. Para destruir tem que ter construído. Para construir, precisa destruir. E para construir, precisa organizar a destruição. Então, são as 3 radiações primárias: construtiva, organizadora e destrutiva. Essas 3, elas se fecundam entre si, que elas vão formar as outras 4 radiações, que dentre delas nós temos a radiação transformadora, que ela é representada pela cor verde escuro. Ela está ligada na formação vegetal biológica de um ecossistema e também na limpeza do ar, do oxigênio,
conforme aquela diversidade biológica necessita. No caso do nosso planeta, do nosso ecossistema, todos nós precisamos de quê? De oxigênio. Então, o oxigênio ele é liberado pela vegetação que faz a fotossíntese, porque ela sabe que nós precisamos respirar. Chakra pulmonar ou chakra cardíaco, que é também aonde se manifesta essa radiação. Ou seja, as radiações, elas demonstram a inteligência de Deus para conosco. Ele cria uma força que rege a biodiversidade de um ecossistema, que essa mesma força alimenta os nossos pulmões, o fôlego que vem da natureza. É por isso que os nossos caboclos, eles soltam um brado muito forte ou imita sons de pássaros ou de flauta, demonstrando justamente essa ligação com essa radiação. E também o uso de tudo que é vegetal, utilizando de tudo que vem da natureza, da radiação transformadora para com ele. A própria força da cura que os nossos caboclos utilizam também vem dessa radiação, que é a radiação transformadora. Deixa eu acender minha velinha, colocar com meus caboclinhos. Essas radiações, elas são muito importantes para a Umbanda, porque é a partir delas que vão surgir as linhas de trabalho. Da mesma forma que a linha das matas surge da transformadora, da radiação transformadora, então das outras radiações também vão surgir outras linhas que, se Deus permitir, nós vamos gravar outros vídeos explicando. Eu quero, com muito prazer, explicar, fazer um vídeo especial de 3, de 4 horas, explicando as radiações para vocês. Mas primeiro eu vou ter que lançar o meu livro sobre as radiações, porque eu não quero perder esse conteúdo, eu não quero que ele seja plagiado, eu não quero que ele seja roubado, porque é algo que foi guardado no seio da minha família. Então primeiro eu vou publicar o livro e na publicação do livro eu gravo um vídeo com muito prazer para vocês. Mas vamos esperar. Mas eu vou indo falando, explicando, não vou deixar vocês perderem o assunto, por isso que hoje eu só expliquei sobre a radiação transformadora. Então voltando, antes de surgir a linha das matas, surge a linha de Umbanda. Uma coisa é uma linha de Umbanda, outra coisa é linha de trabalho, outra coisa é linha auxiliar. Se você não consegue entender a diferença ou você não compreende a diferença, comenta aqui que eu vou explicar. Mas da radiação surge a força de trabalho do guia. Para que essa força de trabalho seja concluída de uma forma muito organizada, porque na nossa religião os guias são organizados, não existe bagunça não. O povo que faz bagunça, mas para eles é tudo organizado. Então, esse guia, ele precisa vir em cima de uma ordem, que é chamado da linha de Umbanda, que cada linha de Umbanda, ela carrega alguns segmentos de ordens divinas, vamos colocar assim, que nós também conhecemos como leis de Pemba. Então, cada linha, por exemplo, a radiação transformadora, ela cria a linha de Umbanda, que é chamada linha de Tupã, por causa da divindade Tupi-Guarani Tupã, o deus da criação e da agricultura e tudo mais. Então, a linha de Tupã é a linha que vem da radiação transformadora, que tem ali todas as leis de Pemba, que são os códigos de conduta da entidade, o que ela faz ou deixa de fazer, para que quando surgir uma outra linha, que no caso da linha de Tupã vai surgir a linha das matas e a linha de couro, no caso nós vamos falar só sobre a linha das matas, todas aquelas entidades que se manifestam ali, elas vão literalmente obedecer às leis de Pemba da linha de Umbanda que eles pertencem. Então, por exemplo, vou citar uma das leis da linha de Tupã, que toda pessoa doente seja curada. Olha que lei linda. Então, quando uma pessoa vem doente dentro do terreiro, está acontecendo a manifestação
dos caboclos de pena e as caboclas de pena, essa pessoa está pedindo ajuda. O caboclo pode ou não pode negligenciar? Ele não pode, porque lá na lei de Pemba, na linha de Tupã, que é a linha da Umbanda, está dizendo que todo doente deve ser curado. Então esse caboclo, ele por obrigação, ele tem que atender essa pessoa. Passa um banho, passa um remédio, dá um passe, não se pode negligenciar. E isso parece besteira, né? Mas tem muito terreiro por aí que negligencia seus doentes. Terreiros que não aceitam pessoas deficientes, terreiros que não deixam qualquer pessoa entrar. Não estou falando de escancarar as portas em qualquer pessoa, não. A pessoa, por ser humilde, não entrar. Tem muita gente, você sabe do que eu estou falando. Não se faça de inocente. Então tem muito terreiro que é assim. A própria lei de Pemba está falando que tem que deixar. Então tem que deixar. Espero que vocês tenham entendido que a radiação surge a linha da Umbanda, que vai surgir as linhas de trabalho, que no caso eu estou falando da radiação transformadora, que vai surgir a linha de Umbanda, que é chamada linha de Tupã, que de Tupã vai surgir a linha de couro, que se manifesta os boiadeiros, e a linha dos caboclos de pena, que se manifesta os caboclos e as caboclas, que são a representação dos indígenas aqui na nossa querida e amada Umbanda. Da mesma forma que Tupã é o deus da criação, da agricultura, de tudo que é natural para o indígena, até mesmo a sua própria família, a sua própria cultura, também Tupã tem o seu inimigo, que se chama Anhangá. A divindade Anhangá, ela é considerada o lado oposto de Tupã. Até os próprios indígenas falam que quando você vê a manifestação de Anhangá, é sinal que alguém vai morrer, ou é um sinal de mau agouro, alguma coisa de ruim vai acontecer. Contudo, Anhangá também é a divindade que protege as matas. Ele é até confundido com a figura dos Curupira. Só que ele, no caso do próprio Anhangá, ele não tem os pés virados para trás. A cor dele é vermelha, é o fogo, apesar dele habitar os lugares mais obscuros das matas, mas Anhangá também tem esse status de defensor das matas. Só que ele é o lado oposto de Tupã. Tupã seria o lado positivo e Anhangá seria o lado negativo da força. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Porque tudo na Umbanda é equilíbrio. Tudo na Umbanda é equilíbrio. Se você tem a força mais, então você tem que ter a força menos para gerar uma carga elétrica. Se não tiver a carga elétrica, você não tem energia. Então tem que ter os dois polos. Não estou falando de bem e de mal. Eu estou falando de lado positivo e lado negativo. Nada de extremos. O que acontece? No lado negativo, que seria a banda de esquerda, nós temos os nossos Exus e as Pombogiras, que lá no reino deles, na cidade deles, que habita o umbral, eles se dividem em 7 reinos, certo? Se você não sabe sobre os 7 reinos de Exu, espera que eu já estou lançando um livro sobre Quimbanda Antiga, que nós vamos falar sobre tudo isso de uma forma muito autêntica, antes nunca falado. Porém, tem que esperar, porque infelizmente, época difícil de pandemia, nós não estamos conseguindo resolver problemas do livro rapidamente, mas logo vai estar saindo. Por isso a importância de você se inscrever nesse canal para ficar atento e também me seguir lá no Instagram, porque com certeza eu vou postar lá de primeira mão, tá bom? Então segue lá. Então nós temos esses 7 reinos de Quimbanda, os 7 reinos da esquerda, dos nossos amados compadres e comadres, que ajudam no trato de espíritos dentro do umbral, dentro do lado negativo da força. E do outro lado, nós temos na linha de direita, nós temos a linha de Tupã, que vai ter as entidades, os guias espirituais que tratam os espíritos no lado positivo. Então, negativo e positivo é um equilíbrio, 7 reinos, 7 reinos. São as únicas 2 linhas na Umbanda que se dividem em 7. É
à esquerda e é a linha de Tupã. Então eu vou falar para você agora as características básicas da linha de Tupã, que eu também não vou te dar tudo de mão beijada, porque você vai ter que comprar um livro. A primeira linha de Tupã é onde se manifestam as entidades que se classificam como caboclos. Esse reino, ele surge através da radiação transformadora que se fecunda com a radiação organizadora. Ela é a mais próxima da nossa sociedade moderna e todos os espíritos que ali habitam e têm uma ligação mais direta com seus médios, por isso que eles são os caboclos. Temos como chefes desse reino o caboclo Araribóia e a cabocla Jandira. Também temos o reino da aldeia, onde todas as entidades que ali habitam são classificadas como caciques, uma vez que são entidades mais próximas do culto indígena. Eles são a representação de toda a cultura ancestral indígena na cidade espiritual de Aruanda. Eles atuam na radiação transformadora e estabilizadora. O chefe desse reino é o Tupinambá e a Jurema. Também temos o reino da Mata Beira-Mar, que são aquelas tribos indígenas que habitavam ali as costas brasileiras. Ali se manifestam os ancestrais indígenas, por isso eles se classificam como índios. Eles trabalham dentro da própria cidade espiritual, sendo muito raro a sua manifestação dentro dos terreiros. Eles atuam com a radiação transformadora e a radiação harmonizadora. Os chefes são Brogotá e Jussara. Temos também o reino Beira-Lago, que é onde se manifestam as entidades que se classificam como curumins. Curumim é a palavra que fala de criança, mas não só da criança infantil, pois para o indígena toda pessoa é criança até provar ser homem ou ser mulher. Então podemos encontrar curumim com 18 anos, com 20 anos, com 30 anos. Não significa criança, mas sim aquela pessoa que ainda não se provou homem ou que ainda não se provou mulher. A mata beira-lago, ela é chamada dessa forma porque representa os indígenas que procuravam os lagos para fazer as suas habitações, uma vez que essas regiões eram sempre frequentadas por animais selvagens. Em contrapartida, também eram zonas livres de guerra. Eles trabalham com a radiação transformadora, mais a radiação conscientizadora. Trabalham literalmente com curas e principalmente com curas de crianças e gestantes. Eles são encontrados na nossa Umbanda e podem ser confundidos com os próprios caboclos, uma vez que eles não se manifestam como curumim para não serem ridicularizados. Os chefes do reino Mata Beira-Lago são Tupiniquim e Jaciara. Também temos o reino Mata Beira-Rio, onde as entidades que ali habitam são classificadas como flecheiros, mas um flecheiro também pode ser um caçador, pode ser um guerreiro ou pode ser um pescador, pois o reino Mata Beira-Rio simboliza todas as aldeias que se alimentavam de um rio. Eles trabalham com a radiação transformadora e construtiva e trabalham com diversas funções dentro da Umbanda, visto que os flecheiros também são bem presentes no nosso Congado. Temos como chefes o caboclo cobra coral e o caboclo jiboia, uma vez que são duas cobras bem representadas dentro da linha das matas, muito bem louvadas pelas nossas entidades, e são serpentes que estão presentes em rios. Também temos o reino Mata Virgem, que é o reino onde os espíritos são classificados como os pajés e xamãs. A Mata Virgem era um local onde somente as pessoas mais velhas iam para aprender a pagelança ou xamanismo indígena, uma vez que eles precisavam de um lugar onde conseguisse se comunicar diretamente com as forças ancestrais da natureza. Então, os pajés e os xamãs também se manifestam dentro da Umbanda. Eles trabalham com todo tipo de cura espiritual, emocional, física e também com muitas ritualísticas. Eles atuam somente com a radiação transformadora.
Os chefes desse reino são Ubirajara e Iracema. Para finalizarmos, o sétimo reino se chama Mata Selvagem, onde os espíritos que ali habitam são classificados como Eru. Eru é uma palavra que vai designar todos os indígenas de sua época que faziam ritual de antropofagia, ou que eram caçadores ferozes ou guerreiros sanguinários. São considerados mais agressivos. Eles trabalham com a radiação transformadora e mais a radiação destrutiva. Eles atuam com resgate de espíritos do umbral. Então, quando é necessário, eles vão até a primeira camada do umbral fazer resgate desses espíritos. Eles também estão presentes no nosso terreiro, se manifestam para vencer demanda, quebrar feitiço e também desmanchar magias malignas. Os chefes desse reino são Guarani e Jupira. Guarani não é etnia, mas sim Guarani a entidade. Então esses foram os 7 reinos da linha de Tupã, que serão o contrapeso para a atuação dos Exus e das pombogiras dentro do terreiro, que também vão se dividir em 7 reinos. Mas qual a importância do caboclo dentro do terreiro? A importância do caboclo, literalmente, é trazer a força indígena para dentro da nossa cultura. Isso não tem preço. Mas eles também trazem a força da natureza, o conhecimento da fauna e da flora, magias ancestrais, pagelança, xamanismo, conselhos, curas, cura física, cura emocional, cura energética, cura psicológica. São entidades completas. Não é à toa que a segunda maior autoridade dentro de um terreiro de Umbanda é um caboclo. A primeira autoridade é um preto velho. Geralmente os pretos velhos que são os chefes do Congá. Quando não é um preto velho, é um caboclo. Salve raríssimas exceções. Então o caboclo é a segunda autoridade dentro de um terreiro. Ele é um chefe de Congá. Esse guia espiritual pode despertar em seu médium curiosidade para compreender todos os fenômenos da natureza, para compreender o uso das ervas, raízes, sementes, frutas, frutos, motivá-lo a estudar. Ele está entrelaçado à saúde do corpo energético do médium. Dependendo do arquétipo do caboclo que você tem como médium, esse caboclo pode ficar próximo a você ou distante. Quando distante, ele está mais voltado ao fenômeno mediúnico dentro do terreiro. Então você não vai sentir muita presença dele. Quando ele tem um aspecto de se aproximar mais do seu médium, ele pode ensinar muitas coisas por base de sonho ou por intuição. Então o seu caboclo ele pode te levar a estudar botânica para que fique mais fácil a manifestação dele no terreiro e o próprio trabalho dele. Uma vez que você sabe fazer os banhos, você entende a funcionalidade das ervas, ele não vai se preocupar em passar remédios ou qualquer tipo de substância vegetal para aquela pessoa tomar, porque você tem uma base de conhecimento e ele tem outra. Vão se juntar para ajudar aquela pessoa que buscou ajuda. Então os caboclos, até mesmo no íntimo do médium, eles fazem grandes transformações. Se o caboclo ele cura alguém de fora, então ele também cura o médium. Se ele também dá conselhos, ele também dá conselhos para o médium. Se ele eleva a energia, dá ânimo de vida para uma pessoa de fora, ele faz o mesmo com o seu médium. Por isso nós não podemos negligenciar a importância de desenvolver essa entidade dentro do nosso corpo mediúnico, dentro dos nossos terreiros. São entidades de extrema sabedoria. Não podemos deixá-los sumirem assim ou serem apagados, ou até pior, ser jogados para o lado. Só são chamados para fazer uma coisa ou outra e depois são mandados embora. São entidades que merecem respeito e eles também podem contribuir muito para o crescimento e amadurecimento não só do terreiro, mas também para o médium. O médium precisa estar bem para que ele chegue bem no terreiro
para que ele, no momento da incorporação, também tenha forças para ajudar quem precisa. Então a entidade vai zelar pelo seu médium e essas entidades indígenas fazem isso por nós. Dentro da Umbanda e da Quimbanda nós podemos encontrar algumas formas de culto para essas entidades. Pode ser feita uma firmeza, que é um altar dentro de um alguidar. Nós também podemos fazer um assentamento, porém o assentamento ele é mais voltado para o samba Angola. Dentro da Umbanda geralmente nós não utilizamos. E a própria imagem, a imagem de gesso, que é a melhor opção para nós umbandistas, porque nós só precisamos da representação visual da entidade. Por quê? Porque para você cuidar de uma entidade, para você referenciá-la, homenageá-la, fazer oferendas, alguma coisa assim, primeiro você precisa conhecer ela. Você precisa ir para um terreiro de sua confiança, você precisa estudar e desenvolver a sua mediunidade, você precisa ligar-se, ter laços com a sua entidade. Depois de tudo isso feito, você vai aprender a ouvi-la. Quando você aprender a ouvi-la, e aí ela vai te ensinar o que você pode e o que você não pode fazer. Tem caboclo que aceita um copo numa cama d'água. Tem caboclo que talvez te fale, filha, você precisa de uma imagem minha, porque você não consegue se concentrar. Então ele vai pedir uma imagem. Entidade nenhuma pede nada por vaidade. Nada por vaidade. Geralmente o que elas pedem é para te ajudar a se ligar à energia ancestral deles. Só isso. Então que seja por um assentamento, uma firmeza, uma imagem, uma vela, uma pemba ou nada. Na sua própria mente você consegue se ligar ao seu ancestral, ao seu guia espiritual. Então isso é muito importante. Nós devemos entender essas coisas para nós não sermos enganados. O conhecimento liberta o seu povo. Contudo, se você não põe em prática aquilo que você aprende, você nunca será liberto. E a liberdade, ela está ligada à linha das matas. O povo indígena fala de liberdade o tempo todo. Nós só sabemos o real significado da palavra liberdade no momento que nós perdemos. Então, assim como os pretos velhos, os indígenas, os caboclos e as caboclas, eles perderam por diversas vezes na história de seu povo a liberdade. Então, eles têm como falar sobre isso. Hoje você é livre, então demonstre a sua liberdade dando like nesse vídeo, deixando um comentário, deixando um elogio, uma pergunta, uma crítica. Também se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para você receber as notificações dos nossos vídeos, porque infelizmente eu ainda não tenho uma agenda de vídeo, porque nós estamos correndo atrás para reformar o nosso terreiro, estamos correndo atrás para poder lançar os livros estão prontos, mas fazer o quê? Está todo mundo com o problema da pandemia, então nós temos que esperar. Mas então já ativa o sininho de notificação que você vai receber sempre as notificações dos vídeos. Gente, eu estou tentando fazer da melhor forma possível dentro dos recursos que eu tenho. Eu não tenho interesse nenhum em melhorar alguma coisa por enquanto, porque eu prefiro muito mais pegar uma renda e investir em caridade do que pegar e comprar uma câmera, por exemplo, de 4K. Eu não tenho essa possibilidade hoje. Então, se você puder ajudar o canal a crescer, toda a renda que vem do próprio canal, assim também como o Instagram, vai ser destinada à prática de caridade. Isso não é dinheiro para mim nem para ninguém, não estou aqui vendendo curso, vendendo nada. Então eu peço que você deixe o like, ajude o canal a crescer, porque isso vai estar ajudando não só o nosso terreiro a levar uma mensagem de espiritualidade, um ensinamento para você, mas você também vai estar ajudando a alimentar muitas famílias por aí, ajudando a levar agasalho para quem está passando frio e muito mais. Então o meu terreiro de Umbanda, ele não é um terreiro morto. Nós levamos a risco o que nos foi ensinado. É a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, tudo que nós fazemos em nome da Umbanda é para a prática da caridade. Então, se você gostou, já deixa o seu like e o que caboclo, samba lebamba caboclo, bloqueou!